Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e nós estamos nos encaminhando para os últimos devocionais deste ano de 2020 e continuamos a pensar ali no valor e na importância e na crucialidade da leitura da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de aqui justificar essa importância da leitura com mais dois aspectos importantes para a vida cristã, que são conhecer a Deus como Ele de fato é, retratado, descrito, revelado na palavra, e também conhecer a nós mesmos, a nossa natureza, quem somos e quem somos como nova identidade em Cristo Jesus. Esses dois conhecimentos são importantes porque muitas vezes as pessoas criam um Deus que é totalmente diferente do Deus revelado nas Escrituras. Mas eu quero dizer que nem mesmo nós estamos isentos de criar um Deus que esteja desalinhado com o que as Escrituras dizem. Muitas vezes nós rebaixamos esse Deus ao nosso padrão moral. Muitas vezes nós criamos um Deus segundo a nossa cosmovisão, um Deus que venha abençoar, nós queremos que Ele abençoe o nosso mau comportamento. Quando nós imaginamos que Deus, Ele, por exemplo, Ele é todo amor, mas não é justiça, nós colocamos um desequilíbrio aí no que Deus é. Então, por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, então é importante que a gente reconheça e saiba perfeitamente o caráter de Deus, o caráter desse Deus revelado nas Escrituras. E isso é muito fácil perceber porque basta nós pensarmos em alguns poucos atributos de Deus e pensar como muitas vezes nós distorcemos ou entendemos de forma errada esse atributo de Deus. Pense, por exemplo, na questão da justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, por exemplo. Basta ver ali, e esta é uma palavra que serve de advertência para nós. Paulo vai nos mostrar ali em 1 Coríntios, capítulo 10, como que Deus não se agradou ali da maioria do povo de Israel, quando saíram do Egito e estando no deserto, provocaram a ira do Senhor, provocaram os seus ciúmes, murmuraram contra o Senhor. E toda vez que o povo de Israel então se comportava dessa maneira, Deus pesava a sua mão, Ele disciplinava aquele povo. E Paulo então está dizendo que estas coisas foram escritas para nossa advertência, para que nós não caiamos no mesmo erro, porque Deus, Ele sendo justo e não fazendo acepção de pessoas, Ele pode também pesar a mão e disciplinar a sua igreja. Muitas vezes nós imaginamos que Deus é como aquele Papai Noel, aquele velhinho leniente, que vai então apenas dar risada do nosso mau comportamento, de situações às vezes que criamos e queremos a bênção de Deus como se justo Ele não fosse. Então é importante que nós vejamos e saibamos o que significa essa justiça de Deus, essa santidade de Deus, conforme a palavra dele nos fala. E essa justiça não entra em conflito com a questão do amor de Deus. Deus é amor, assim fala a palavra. Muitas vezes nós distorcemos esse amor de Deus, imaginando que Deus, então, por ser amoroso, por nos amar, Ele aceita e permite que nós vivamos de qualquer jeito. E nós precisamos entender que isto não é verdade. A Bíblia vai apontar ali que Deus nos ama tanto, que apesar Ele nos receber como nós estamos, a nossa condição de pecado, Ele não vai permitir que nós andemos e continuemos da mesma forma. Antes Ele quer a nossa santificação. A palavra de Deus vai falar ali em Romanos capítulo 1, que quando o homem se rebela contra Deus e insistentemente quer viver da sua própria maneira, Deus vai o entregar a viver a sua própria sorte. Esta expressão, Deus os entregou, está ali em Romanos,
3 vezes, verso 22, 24 e 26, porque quando Deus ama, Ele não permite que nós vivamos de qualquer jeito. Este é o amor de Deus, o amor que nos chama para a santificação, o amor que nos chama para uma vida reta diante dEle, o amor que nos chama para conhecê-lo completamente como Ele de fato é. E também o poder de Deus, que muitas vezes nós entendemos de forma distorcida, achando que Deus é um gênio da lâmpada que está ali disponível para fazer qualquer coisa em nosso benefício, mesmo que isso transgrida a sua santidade e a sua justiça. É interessante que no passado os pais da igreja, os teólogos discutiam assim: será que Deus ele é poderoso para fazer uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar essa pedra? E aí havia 2 conclusões, que se Deus fosse capaz de fazer esta pedra, então ele não seria todo poderoso porque não conseguiria levantar esta pedra. Ou se Deus não conseguisse fazer esta grande pedra, é porque ele não era todo poderoso. O que está por trás desse pensamento é imaginar que Deus, no seu poder, entra em conflito com a sua santidade e com a lógica, com a sua natureza. Deus não vai fazer nada que seja ilógico, que fira a sua natureza, que fira o bom senso. Então, esse poder de Deus não é um poder no qual ele vai fazer qualquer coisa que nos ocorre à mente. Deus é poderoso para dirigir a nossa história, Ele dirige a nossa história, Ele dirige a história da humanidade. A Bíblia é farta em mostrar o grande poder de Deus. Por isso, é importante que eu e você consultemos a sua palavra para conhecer esses atributos de Deus e ter na nossa mente, no nosso coração, um alinhamento perfeito desses atributos e saber quem de fato é o Senhor Deus. E no segundo ponto, a importância da palavra para que nós nos conheçamos como e quem verdadeiramente nós somos. E é interessante aqui pensar nos estudos filosóficos e sociológicos a respeito do homem, e nós vemos ali também uma visão distorcida da nossa real natureza. Então, por exemplo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer ali que o homem é bom e que a sociedade o corrompe. Então, esta é a visão que ele tem a respeito da natureza do homem. E ali também vamos lembrar de Jean-Paul Sartre, que também grande filósofo aí. Ele vai ali dizer que o homem não tem um Criador que tenha dado uma finalidade a priori para a sua vida. Então aí você vê duas visões bem distorcidas a respeito da natureza do homem, e também já se falou que o homem é a medida de todas as coisas. Isso vem lá do iluminismo. Então, quando nós olhamos a palavra, nós vemos algo completamente diferente disso que foi falado por esses grandes pilares da filosofia, mas algo totalmente diferente. E a respeito de Jean-Jacques Rousseau, que falou ali que o homem é bom e que a natureza o corrompe, o que nós poderíamos falar para ele à luz das Escrituras? Então, poderíamos citar, por exemplo, Jeremias, capítulo 17, 9, que vai dizer lá que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jean-Jacques Rousseau certamente não conheceu, e muitas vezes nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, e algumas vezes o reputamos como um coração bom, que de fato não somos. O pecado faz parte da nossa natureza. Nós pecamos porque somos pecadores. A nossa raiz já é complicada, já é um coração inclinado para o mal. Ali o Salmo 51, 5, o salmista vai dizer que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então aí mostrando que
o nosso pecado, a nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação para o engano, ela já vem ali de berço, não é? Já nascemos com essa natureza de tal maneira que somos corrompidos, e Paulo vai falar também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não é verdade que o homem é bom, não é verdade que ele é corrompido pela sociedade, de fato ele já nasce corrompido, ele simplesmente vai demonstrar isso ao longo da sua vida. Já na primeira infância, nós demonstramos a nossa maldade. Quem já teve criança em casa vai saber perfeitamente desta realidade. E o que é que nós podemos falar então para Sartre, que falou ali que o homem não tem um Criador que tenha dado uma finalidade a priori para a sua vida. Talvez seja por isso que ele se dava ao luxo de, juntamente com a sua companheira, Simone de Beauvoir, que cooptava adolescentes frágeis na universidade para levar para Sartre, para satisfazer a sua natureza pecaminosa, sexual. E o que é então que nós podemos falar para Sartre, que falou ali que o homem não tem um Criador que tenha dado uma finalidade a priori para a sua vida? A palavra de Deus também vai falar uma outra coisa completamente diferente disto aí. Porque se é verdade que o homem nasce mal, nasce pecador, é corrompido, carente da glória de Deus, também é verdade que quando ele se converte, ele se torna uma nova criatura e vai descobrir que ele foi feito com um propósito definido, objetivo especial. Não somente como a humanidade toda foi feita por Deus com um propósito, mas cada um de nós, nominalmente, fomos criados por Deus com um objetivo na sua mente específico. E é muito interessante ver ali no breve catecismo de Westminster, quando ele nos traz ali a primeira pergunta, que é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Nesta resposta nós vemos que Deus nos criou com o propósito de glorificar o seu nome. E aí há diversas passagens bíblicas que vão sustentar esta afirmação, e nós podemos lembrar pelo menos de duas. Quero lembrar aqui de duas passagens bíblicas, ali 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, tão conhecido, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, porque esta foi a finalidade para a qual fomos criados. E também em Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, ele vai dizer: nos predestinou, isto é, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória da sua graça, que Ele, Deus, nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Cristo Jesus. Aqui essa passagem nos mostra que Deus então nos cria, nos escolhe, nos chama para algo especial, que é ser filho de Deus, nova criatura, embaixador do reino, para glorificar o seu nome. Então, sim, o homem foi criado com um objetivo especial e nós precisamos conhecer tanto então os dois lados dessa moeda que a Bíblia nos revela: nossa natureza pecaminosa, má, corrompida, mas por outro lado, uma vez sendo encontrados por Cristo, nova natureza, novo nascimento, nova identidade em Cristo Jesus. Por isso, o meu recado aqui hoje é que você não abra mão do grande privilégio e da importância de ler a palavra de Deus. Não permita que nenhuma distração na internet, na televisão ou em qualquer outro lugar roube de você o tempo que você pode dedicar à leitura das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma
e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.